Olá, colegas. Olá, professora Glícia, professora Doroteia, Vanise, enfim, a todos presentes aí na sala. Uma pena não poder participar presencialmente para poder discutir com vocês o nosso GDO, um momento tão importante. Então, o ponto relevante que eu trago aqui para a nossa discussão do nosso GDO é a relação do PDG com o ensino da argumentação na sala de aula. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apresentar para vocês um projeto didático de gênero que eu desenvolvi em 2013 com alunos multirepetentes com idade entre 15 até 17 anos que estavam em distorção de seriedade. Eles faziam parte do projeto Seguindo em Frente, que é um projeto que faz o resgate desses alunos para corrigir o seu fluxo escolar e colocá-los novamente no ano que eles deveriam estar estudando. No caso, eram alunos multirepetentes do 6º ao 8º ano, que em um ano concluíram o seu ensino fundamental e foram encaminhados ao ensino médio para fazer a correção dessa distorção de seriedade. Mas o principal do projeto não é fazer apenas esta correção. O principal é tu conseguir resgatar a identidade de estudante deste aluno, que ela fica apagada pela reprovação. Então, é levar a autoestima, resgatar, desenvolver as capacidades desse aluno, enfim, encorajá-lo a continuar estudando, porque são alunos que têm um grande potencial para parar de estudar. Então, contextualizado os alunos que participam deste projeto, que são os alunos do Seguindo em Frente, esses multirepetentes, eu vou fazer agora uma retomada dos conceitos do projeto didático de gênero. Primeiro, ele tem duas grandes bases teóricas. Primeiro, os projetos de letramento. O trabalho com o gênero, ele é inseparável do contexto dos alunos. Então, o projeto de letramento, ele traz um olhar totalmente social para dentro do PDG. E a segunda base teórica, extremamente importante também, ela vem das sequências didáticas ligadas ao ISD. Então, essas duas vertentes teóricas, elas dialogam juntamente com a leitura extensiva ao longo do projeto. O gênero tem uma função extremamente importante dentro de um projeto didático de gênero. Primeiro, ele vai desempenhar uma função social, a sua função social. Os alunos vão usar o gênero para agir no mundo. Segundo, é a parte que nós vamos estudar a estrutura do gênero, os recursos linguísticos que existem ali, que podem ser desenvolvidos com os alunos. Gosto de dizer que o projeto didático de gênero, ele tem um percurso. Nós temos claramente um ponto de partida e um ponto de chegada. E esse percurso que professor e aluno percorrem junto é o percurso do conhecimento, da experiência, da transformação. Então, o projeto didático de gênero, ele permite ao aluno experienciar, viver uma experiência com o gênero. O PDG que eu vou compartilhar com vocês é o PDG Adolescência, uma fase de risos e riscos, como eu disse, desenvolvido com os alunos em 2013, os alunos do projeto Seguindo em Frente. Então, foi um projeto assim um pouco audacioso, trabalhar artigo de opinião com alunos multirepetentes. Mas quando a gente parte do contexto social, da realidade, da reflexão sobre fatos reais, para construir um posicionamento crítico baseado em argumentos, ele se torna muito mais, não digo fácil, mas concreto para os alunos. Então foi um PDG que eu gostei muito. O gênero que nós exploramos foi o artigo de opinião e a temática foi gravidez na adolescência a partir da leitura do livro Pai e Eu, da Tânia Martinelli, que é um livro que eu já trabalhei em outros projetos, outros gêneros. Ele sempre me oferece, a leitura desse livro sempre me oferece um trabalho através da temática que eu possa explorar diferentes gêneros. Já trabalhei curta-metragem,
eu já trabalhei artigo de opinião, eu já trabalhei fotonovela, enfim, foram alguns trabalhos a partir da leitura desse livro. Então, a temática dele é muito boa para trabalhar diferentes gêneros textuais e digitais. Então, o PDG Adolescência, uma fase de risos e riscos, ele teve duração de um trimestre e foi desenvolvido em 16 oficinas. Ele partiu da leitura do livro Pai e Eu, com abordagem sobre gravidez precoce. Entretanto, a leitura nos proporcionou muitos debates em sala de aula sobre então o aborto, sobre amor à primeira vista, se existe ou não existe, sobre o tabu dos pais em conversarem sobre relação sexual com eles, sobre se a falta de informação ou irresponsabilidade dos jovens engravidarem na adolescência, sobre o casamento obrigatório na adolescência, porque lá muitas vezes quando as meninas engravidam, eles têm que casar. Então, deu toda uma discussão sobre isso, se isso era certo ou não, porque o personagem do livro, ele não se casa com a menina. Isso foi uma coisa que incomodou muito os alunos, porque eles achavam que ele deveria ter casado, porque a criança não teria nada a ver com isso. Muitos desses alunos são filhos de pais separados e muitos deles não conhecem os pais, porque os pais não assumiram. Então, era um tema que estava diretamente ligado à vida deles, não porque eles não tinha nenhuma aluna que era mãe naquele momento, porque eu já tive outros anos adolescentes que já eram mães, mas muitos começaram a repensar sobre como foi a ter um filho, a sua mãe ter um filho, em que circunstância que foi, e a discussão partiu disso. Então, a leitura extensiva, ela foi fundamental para nós encontrarmos um gênero que pudesse dar conta disso e sistematizar isso através de um gênero, que foi o artigo de opinião, para consolidar o posicionamento argumentativo desses alunos. Para eles conseguirem refletir sobre essa realidade, nós precisamos desenvolver então uma pesquisa. Então, o que esses alunos fizeram? Eles entrevistaram alunos manhã, tarde e noite para saber qual era a idade com que os pais dos alunos da nossa escola tinham tido o primeiro filho, qual era o grau de escolaridade, onde é que trabalhava, quantos filhos tinham, se já tinha moradia. Todos esses dados foram recolhidos para que eles pudessem analisar e também começar a construir seus textos, o quanto a gravidez precoce ela pode atrapalhar a vida desse jovem futuramente. Então, como eu falei para vocês no início, né, desse vídeo, o projeto didático de gênero, o trabalho com o gênero, ele é inseparável do contexto. Ele precisa ser olhado para a estrutura do gênero e o que ele oferece, sim, mas eles têm que estar vinculado à realidade social dos alunos para produzir sentido. E tem que ter um interlocutor. No caso desse projeto, nós tínhamos um propósito, produzir artigos, publicá-los em uma revista organizada pela turma e apresentar o projeto na Feira do Livro em Porto Alegre para a escritora Tânia Martinelli. Então, tinha todo um propósito para a construção deste trabalho. O mais importante de destacar nesse projeto foi que ele também foi interdisciplinar e começou com o PDG, começou na aula de português isso, em que nós tínhamos a cada 15 dias uma reunião de 2 horas para discutir como é que estava o andamento desses alunos, o desenvolvimento deles. E aí eu acabei propondo a trabalharmos sobre gravidez na adolescência, gravidez precoce. Então, aí a professora de matemática, que dava matemática e ciências, desenvolveu na sua aula, a professora de história
trabalhou o papel da mulher ao longo da história, e a professora de educação física trabalhou as transformações do corpo da menina quando engravida na adolescência. E a professora de matemática trabalhou os dados gerados naquela pesquisa que eu falei, que os alunos foram descobrir qual era a escolaridade, o ano que a mãe teve o primeiro filho, enfim, todos esses dados coletados na aula de português se transformaram em dados tabulados, em gráficos, para ser usado nos textos depois. Então foi um trabalho interdisciplinar também, o que colaborou para que os alunos desenvolvessem mais criticidade sobre o assunto e conseguissem apresentar argumentos também referente ao tema. Então, falei no início, nós temos um ponto de partida, um percurso e um ponto de chegada. O nosso ponto de chegada foi a apresentação desses alunos na Feira do Livro em Porto Alegre para a escritora. Mas mais do que isso, é o que esses alunos levam do gênero para a sua vida, a experiência que eles têm com e através do gênero. Eu acho isso que é uma das grandes características do projeto didático de gênero, é olhar para o gênero, sim, ok, mas como eu olho para o gênero para agir no mundo. Colegas, me despeço aqui, essa é a minha contribuição para o nosso GDO. Desculpa novamente não poder participar presencialmente, tenho certeza que vai ter uma ótima discussão. A professora Doroteia aí está com a revista, vai apresentar, pode tirar mais dúvidas para vocês. Um grande abraço a todos.